Você já pensou que pode pagar mais imposto sem aumentar um centavo do seu lucro? Pois é, o Congresso pode aprovar exatamente isso. Está em jogo o projeto de lei 182 de 2025, que pretende aumentar a presunção do lucro presumido para alguns profissionais. Assista esse vídeo até o final se você quiser saber se a sua profissão pode ser impactada caso esse projeto de lei seja aprovado. Oi, meu nome é Jaiane, sou advogada tributarista. E eu sou a Juliana, contadora e perita contábil. Bora pro vídeo! Está em jogo hoje a PL 182 de 2025, que é um projeto de lei complementar que pretende aumentar a presunção do lucro presumido para alguns profissionais. Ainda, pessoal, é um projeto, não significa que já está aprovado e já está produzindo seus efeitos, tá bem? Esse projeto, ele pretende aumentar 10% a base de cálculo do lucro presumido. Atenção! Apenas para as empresas que faturarem acima de 1,2 milhão por ano. O aumento, ele incide só sobre o valor que ultrapassar esse limite. Isso significa que setores hoje taxados em 32% podem passar a ter 42% da receita presumida com lucro tributado, mas apenas sobre o faturamento que ultrapassar 1,2 milhões. Fica aqui porque nós vamos explicar para vocês os detalhes desse projeto de lei e como isso vai impactar na sua profissão. Quais são os profissionais que podem ser afetados por esse aumento de presunção caso o seu faturamento anual ultrapasse 1,2 milhão? São exatamente aqueles profissionais mais técnicos, como advogados, engenheiros, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos esses profissionais de consultoria técnica mais especializada. Ou seja, são os profissionais de setores de prestação de serviços intelectuais que podem ser organizados como empresa de modo geral, dentro dessa alíquota pesada de 32%. Se você atua numa dessas áreas, a mudança impacta diretamente no seu caixa. E quanto maior o faturamento, você percebeu, maior a mordida do imposto. Pessoal, a gente está falando muito de 32% do lucro presumido, mas só para vocês entenderem qual que é a diferença da presunção para quem está, por exemplo, no regime do Simples Nacional. No Simples Nacional, as suas receitas são tributadas diretamente lá pela sua alíquota DAS, a depender de qual é o seu negócio, é comércio, serviço ou indústria. Quando a gente fala de lucro presumido, esses 32% ele é aplicado sobre o seu faturamento para a gente extrair dele quais tributos, quais impostos. O imposto de renda e a contribuição social, que já está sendo cobrada lá na sua guia DAS diretamente no seu faturamento. Então, a diferença no lucro presumido é que se aplica uma presunção do seu lucro para assim, depois de identificado essa presunção, aplica-se então as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. E qual que é o impacto orçamentário desta alteração, desse projeto de lei que vem para aumentar a carga tributária das empresas que são tributadas pelo lucro presumido? Segundo o próprio governo, a medida pretende arrecadar 19,8 bilhões já em 2026, para tentar, sabe o quê? Cumprir uma meta de superávit primário de 0,25% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Esse projeto não é sobre eficiência tributária. É uma forma de o governo aumentar a arrecadação para fechar as contas, mas quem paga a fatura é o empreendedor. E o que isso impacta no seu negócio é que você vai ter uma carga tributária maior para ajudar o governo, que não sabe, de certo modo, gerir as suas contas, gasta mais do que ganha, e quem paga a conta é o empresário. Só que quando a gente fala que o empresário paga a conta, ele simplesmente precisa repassar este custo adicional a todos os demais contribuintes, aos consumidores. Então, quem paga de verdade a conta por essa alta da tributação é o povo. Vamos para um exemplo prático. Pensem numa clínica médica que fatura 1,4 milhão no ano. Ela teria ultrapassado 200 mil, considerando então o teto de 1,2 milhão. Sobre esses 200 mil que ultrapassou o teto, será aplicada uma alíquota
adicional de 10%, ou seja, neste caso específico seria 10% em cima de R$200 mil, ou seja, R$20 mil a mais no bolso dessa clínica médica. Não é só no bolso da clínica. Quem é que toma um serviço médico? Nós, a população, o povo. Então, quando a gente observa que há um aumento na carga tributária, todo esse aumento ele se reflete no bolso do contribuinte, quem toma o serviço. E a parte médica é uma atividade essencial. Então, a gente está falando que a gente vai aumentar a carga tributária de uma atividade essencial, que é a saúde, o cuidado com a saúde, porque o governo necessita de fechar o caixa em virtude de gastar mais do que ganha. E no Brasil a gente tem uma fórmula muito mágica de resolver os problemas. Quando o custo da máquina pública ele é superior ao que entra, é muito fácil, é só aumentar a carga tributária e depois vem com as falácias dizendo que tudo isso é para equilíbrio tributário. E o médico, como a gente sabe, já enfrenta jornadas duplas, plantões intermináveis, uma pressão emocional que coloca o Brasil entre os países com maior índice de burnout médico. Dados reais e confiáveis, vou pegar aqui para vocês, que é uma pesquisa da saúde mental do médico no RCA, Research Center da AFIA, não sei se é assim que se pronuncia, que foi conduzida entre junho e julho de 2022. E pasmem, constatou-se que cerca de 62% dos médicos brasileiros têm ou já tiveram burnout. Também revelou que 69,4% já apresentaram sintomas de depressão. Estudo recente no Paraná com 1.201 médicos, inventário da síndrome de burnout, que foi feito esse estudo, realizado em data mais recente, contextualiza que há a prevalência estimada de burnout de 59,4% entre os médicos que foram ali estudados. E o que esses dados nos mostram? Que os médicos têm uma alta carga de trabalho e além dessa alta carga de trabalho, tem que lidar ainda com o aumento da carga tributária para fazer a gestão de tudo isso. E o quanto isso complica no atendimento desse médico, o quanto isso impacta na qualidade desse serviço que está sendo prestado. E é por isso que nós da Intelitax queremos que todos tenham qualidade em saúde. E lógico, com o nosso trabalho a gente oferta isso aos médicos. A gente ajuda nesse planejamento tributário para que eles possam, de certo modo, ter um respiro para conseguir trabalhar e atuar com qualidade na prestação dos seus serviços. E você não precisa carregar esse fardo sozinho. Por isso, nesta sequência, nem tudo está perdido e a gente quer apresentar algumas alternativas para você, inclusive, se você é médico, para você não se assustar. Caso esse projeto de lei seja aprovado, já tomar iniciativas agora e se prevenir. Você pode revisar o seu regime e enquadramento tributário, migrar de lucro presumido para lucro real se a sua empresa tiver despesas consideradas altas para que você possa abater e aplicar um dos nossos métodos, o Oxigênio 70%, que pode ajudar você, médico, a reduzir em até 70% a sua carga tributária relacionada a imposto de renda e contribuição social. Foi um processo que já ajudou diversas clínicas aqui no Brasil, sem atalhos ilegais, apenas revisando o regime, o enquadramento e oportunidades de recuperação tributária. Então, nada mais justo, você que cuida da nossa saúde, tem que muitas vezes deixar a família de lado, correr em plantões, ter pessoas profissionais que possam te ajudar na sua jornada e cuidar dessa parte chata, burocrática que é falar de tributos no Brasil. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Intelitax se você é médico e quer saber como diminuir ainda neste ano a sua carga tributária em até 70% de forma 100% legal. Entre em contato com a gente. Se você chegar até aqui, meu muito obrigada. E se você acha que esse conteúdo merece ser passado para outra pessoa que precisa, por favor, curta, comenta e compartilhe esse conteúdo. E meu muito obrigada. Beijos, até a próxima. Até o próximo vídeo.